Bom dia a todos os presentes, bom dia, presidente Traiano, na sua figura, cumprimento todos os parlamentares, e um bom dia especial a todos os professores, aposentados, servidoras e servidoras do Estado que estão aqui. Sejam bem-vindos. Essa casa, literalmente, também é de vocês. Venham mais vezes, inclusive. Muito bem-vindos. Presidente, começo a minha fala de hoje para dizer que 30 de agosto, nunca mais na história do Paraná. Um episódio lamentável, mas que ainda tem reflexo hoje no atual governo. Não existe a violência física praticada naquele 30 de agosto, mas a gente vê uma violência psicológica, um enfrentamento, um sucateamento do serviço e do servidor público. Vários problemas elencados. Falta de concurso público, falta de reposição salarial, falta de aumento salarial, excesso de plataformas, o SAS em precariedade, desconto previdenciário para aqueles que recebem até o teto de forma injusta, um tratamento muito desigual dado ao servidor e à servidora paranaense, uma vez que o governo do Estado privilegia alguns setores. E eu tinha me preparado justamente para falar disso, de renúncia fiscal, um tema delicado para o governo do Estado, pois no primeiro ano do atual governo Ratinho Júnior, se tinha em média 10 bi de renúncia fiscal. E hoje, no ano de 2023, nós vamos atingir 18,5 bilhões em renúncia fiscal, dada a um grupo seleto. Eu consegui, presidente, a lista dos beneficiários da renúncia fiscal. Depois de muita cobrança, 2 anos praticamente, cobrando quem são. E percebi que uma lista que contém os 100 maiores beneficiados do ano de 2020, 2021 e 2022, tem crescido a renúncia e não aumentado os beneficiários. Ou seja, não tem novas empresas instalando no Paraná, como a propaganda do governo diz. Só para o senhor ter uma ideia, e o público que nos assiste, no ano de 2020, para essas 100 maiores empresas, uma lista do Tribunal de Contas que chegou para mim essa semana passada, recebeu 4,3 bilhões de reais em renúncia. No ano de 2021, ela saltou para 6,1 bi. No ano de 2022, 7,8 bilhões de reais em renúncia fiscal. Um aumento de 50% de renúncia. Mas quanto que é o aumento da reposição do servidor e da servidora? Quanto foi repassado em serviço público aumentado? Nada. Mais do que isso, a previsão é que no último ano do governo Ratinho Júnior, a gente vai ter 20 bilhões de reais em renúncia fiscal. Isso é muito, e muito maior que muitas coisas. Só o aumento dado em renúncia, nos 3 últimos anos, é o valor que o governo entregou a Copel para o mercado financeiro. Apenas o acréscimo de 2020 a 2022 vale o valor pago pelo mercado da Copel. Até o momento, a Bolsa gerou 2,6 bilhões de reais para o Estado, mas com a venda suplementar dos 15% que ainda falta, vai chegar a 3,1 bi. E desse valor, 2,6 bilhões são para o Estado do Paraná. Mas o Paraná pagou 1,7 bi pro Itaú. Ou seja, no fundo, venderam a Copel por 900 milhões de reais. Mas renunciaram, uma aberração para as grandes empresas. E aí, a gente tem o caos instalado. O governo reclama de dificuldade financeira. É mentira. O governo fez escolha política em quem atender. Deu dinheiro público para quem quis e deixou alguns desprestigiados. E esses, infelizmente, dos desprestigiados, parte estão aqui. Além de ser o servidor, o da educação principalmente, a gente tem a população mais pobre do Estado, que tem serviço público ceifado, policial também mal remunerado e em defasagem nas ruas, não tem o número necessário, segurança com problema. Saúde, servidores, na verdade, pela metade, tinham 11 mil, hoje estão em torno de 5.500, 6 mil, por uma escolha política, porque privatizou hospitais no Estado e usou o dinheiro também para renúncia fiscal.
Na educação, o FEDER, aquela praga que foi embora do Paraná, graças a Deus, está lá em São Paulo. Está lá em São Paulo, agora sendo exposto e sendo colocado a verdade de tudo que nós denunciávamos aqui. Um secretário de negócios que vendeu da sua própria empresa com conflito de interesse para o governo do Paraná e agora revelado em São Paulo. Usou as plataformas não porque defendia ideologicamente, mas porque ganhava dinheiro com isso. E a gente precisa de respostas aqui para essa casa. Eu entendo que o líder do governo está se esforçando para tentar fazer avanços nesse processo de negociação, mas é muito pouco a atenção dada pelo Ratinho Júnior. Se o Ratinho Júnior decidir tratar o servidor 5% do que ele trata os amigos do Clube do Vinho no Palácio do Iguaçu, que dão sustentação para ele, nós estamos muito bem representados. E é esse pedido que eu faço, líder. Sei que Vossa Excelência está se esforçando, mas nós precisamos que o governador, de fato, receba ele pessoalmente, os servidores. E olhe nos olhos de cada um que está aqui e fale o que ele pensa, pois está no 5º ano e nunca recebeu ninguém pessoalmente para tratar disso. Governador, é a hora de diálogo franco, como diz a sua propaganda. É hora do Paraná avançar, como diz a sua propaganda. É hora da gente fazer aquilo que o Paraná sempre esperou. Para ter um estado forte, próspero, progressista, precisa do serviço e do servidor público. E não é que esse tratamento, que essa omissão que Vossa Excelência dá, que a gente vai avançar. Nós precisamos que o mesmo tratamento dado aos 100 maiores beneficiários da renúncia fiscal seja dado ao serviço e ao servidor público no Paraná. Nós precisamos do aumento, e o senhor tem condições para isso. O aumento que eles lutam e que eles precisam é muito menor que a renúncia que o senhor está dando. Não que a renúncia às vezes não seja importante, porque ela fomenta a atividade econômica. Mas dada da forma que está, a Deus dará sem critério que está sendo feito, a gente não está tendo os resultados que o Paraná podia ter. É o estado que em percentual per capita mais pratica renúncia no Brasil. E o resultado não é tão forte quanto é a propaganda. Precisamos de um novo momento de construção disso. Ou a gente acha uma solução para a reposição, para o aumento, para a questão do desconto previdenciário, para se fazer novos concursos, para garantir um projeto de longo prazo do serviço público, ou a gente vai ceifar o Paraná. Já está sendo ceifado pela venda das empresas públicas, já está sendo ceifado pela asfixia financeira, e está sendo ceifado pelo sofrimento psicológico que os servidores do Estado estão tendo, pois o poder de compra está sendo diminuído ao aumento da inflação e à corrosão dos seus salários. Governador, é a hora da verdade, e nós estamos aqui. Mais livros e menos plataformas. Mais ação e menos propaganda. Mais respeito e menos promessa. É assim que a gente precisa fazer com que o Paraná avance. E eu vou dar um exemplo aqui hoje, do que acontece quando a gente abre mão do que é público. A Copel foi privatizada há poucos dias. E eu tenho aqui hoje uma experiência do que é a privatização. Aqui tem um contribuinte da Copel sendo colocado no Serasa porque sua conta está atrasada em 20 dias de pagamento. Entregaram para o mercado e a prática começou. 20 dias de um atraso de conta, começaram a CEPROCAR a colocar no Serasa os contribuintes paranaenses. Isso é de uma falta de empatia gigante. Parece que apagaram os 4 últimos anos que o Brasil sofreu na mão de um genocida violento, truculento, que acabou com o país. E hoje, o Brasil de um processo em recuperação, precisa de empatia de seus governantes, que dê condições para que a população assim o faça. Então, o governo do Estado precisa esquecer o seu aliado político,
o inominável, inelegível, imprestável e imbrochável colocado? Não mais preside o Brasil. Pega a cartilinha que o Bolsonaro deixou ali no Palácio do Iguaçu, rasga, é outro momento. O governo agora que está lá em Brasília, quer estender a mão para a educação, para a ciência, para a saúde e para valorizar o servidor. Ratinho, se você quer apoio do presidente Lula, defenda o que o Lula defende para melhorar o Brasil. E nesse pacote está o serviço, o servidor público, a educação e o povo brasileiro. Vamos juntos na caminhada. A luta sempre continua, 30 de agosto nunca mais.